Bom dia, Késia. Chegou aquele momento gostoso do nosso programa, né? Como é que foi o final de semana? Foi tudo bem? A semana foi bênção demais, Maria, adorando a Deus graças na a casa Deus. do Senhor. Bênção. Amém. Uma bênção. E aí, Késia, na semana passada, eu pedi para você falar hoje aqui nesse quadro, que está fazendo maior sucesso, inclusive o Ítalo disse que está cheio de mensagens, tá? Que bênção. Sobre a importância do momento devocional. E eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente. Primeiro falando o que é um momento devocional, hein, Késia? Um devocional, um momento devocional é quando você se retira, você entra num local reservado para você ler a palavra de Deus, para você falar com o nosso Senhor Deus. A Bíblia fala em Mateus 6,6: mas tu, quando orares, entra no teu quarto em secreto, porque em secreto Deus vê, Deus te responde e publicamente Ele te recompensará. Então eu creio que no nosso dia a dia nós devemos reservar um momento para falar com Deus, para nós aprendermos sobre o que o Senhor tem para falar nas nossas vidas, para nós aprendermos através da palavra de Deus. Eu trouxe até aqui a minha Bíblia, Carla, porque eu creio que a Bíblia é o nosso manual do dia a dia. Então muitas pessoas, como eu falei na semana passada, não sentem prazer em ler a Bíblia, mas é porque o Espírito Santo é que dá o discernimento e a sabedoria para que nós possamos aprender sobre cada palavra que está escrita aqui. E eu recomendo, como eu falei, ler o Novo Testamento. E aí você vai lendo a sua Bíblia e assim como eu faço, você vai marcando na sua Bíblia aquilo que o Espírito Santo falou com você, aquilo que lhe chama a atenção, ou talvez aquilo que você ainda não sabe o significado e você vai pesquisar. Então é importante você ler a Bíblia no seu devocional. E tem pessoas que fazem anotações sobre o que o Senhor tem falado com ela. Pega um caderninho, Carla, e vai anotando. Hoje eu aprendi isso, isso e isso. Hoje Deus falou que eu deveria começar a fazer isso, porque a Bíblia é o nosso manual. Inclusive hoje nós temos aí no mercado, né? Porque graças a Deus que a gente tem muitas livrarias, inclusive a Késia trouxe até o livro dela aí, né? Ó, gente, que nos dá essa possibilidade da gente poder ter, inclusive, o pão diário, que ali do ladinho, por exemplo, a Luísa ganhou um de presente da minha sogra, da Marinalva, o pão diário, e tem a palavra do dia. E sim, aqui ela já tem para ela fazer já a anotação, bem do jeito que você falou ali. Então, muitas vezes você tem ali o versículo da Bíblia. É importante quando você está fazendo esse momento devocional, você também ir na Bíblia, porque a palavra aqui tem tudo a ver com aquele versículo, né, Késia? Então nos livros devocionais, assim como eu trouxe aqui o Devocional Power, que é o nosso livro, a gente encontra a palavra de Deus, trechos da palavra de Deus, e caso você tenha alguma dificuldade de discernir o que aquele texto está querendo falar, nos livros devocionais, ali já vem uma reflexão para você entender e assimilar o contexto daquela história. Aqui no nosso Devocional Power também tem já aplicações para o seu dia a dia e uma oração. Talvez, Carla, tem pessoas que não sabem orar. Verdade. Não tem palavras, não tem costume de como orar, como falar com Deus. Na Bíblia a gente já encontra um exemplo de oração que é o Pai Nosso. E nós podemos pegar o Pai Nosso e aplicar com as nossas palavras no nosso dia a dia, porque devocional é um relacionamento com Deus. Assim como eu converso com você aqui, Carla, eu também posso conversar com Deus. A gente deve conversar com Deus. Sim, o Espírito Santo é o nosso melhor amigo. Ele entende as nossas dores, ele entende as nossas fraquezas, ele entende as nossas dificuldades. E ele, como o nosso melhor amigo, ele nos guia e nos direciona para a boa e perfeita vontade de Deus. Ele é o que ele nos ajuda na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Por isso que é tão importante a gente ter esse momento devocional. E no nosso devocional, Carla, nós também podemos adorar a Deus. Você pode colocar louvores na sua casa, coloca uma música de adoração dentro do seu carro. Muitas vezes você vai para o seu trabalho dentro do carro e aí você coloca aquela música de adoração dentro do seu carro e lá você começa a adorar a Deus, você começa a glorificar os feitos do Senhor na sua vida. Inclusive aqui no Devocional Power, que foi escrito pela Késia e pelo esposo dela, né? Sim. Aqui, ó, você já vai ver justamente isso que a gente está falando, ó. Aqui tem a palavra, aqui nesse trecho do teu livro, você fala de Mateus.
né? Sim. O do versículo de Mateus. Aí você vai lá na Bíblia, você lê o devocional, mas é importante você já ir lá no livro da Bíblia, né? Você ir na Bíblia e já pegar aqui esse versículo, porque aí você vai entender um pouco mais, porque é exatamente o que a Kézia falou. Muitas vezes a gente não sabe interpretar, a gente não entende. Então, quando você faz isso que a Kézia fez aqui na Bíblia dela, ó, por isso que é importante você ir para o culto também, tá? Você precisa ter uma referência, você precisa ir à igreja, tá? Para você poder também tirar, inclusive, porque quando você faz parte de uma igreja, né, Kézia, você tem ali o acompanhamento do seu pastor, tem Sim. os grupos, e aí você consegue realmente entender um pouco mais. Eu ontem estava assistindo o culto da Igreja Angelim pela televisão, porque a gente consegue assistir também pelo YouTube. E aí eu vi o pastor falando que quando ele começou, quando ele se converteu, ele lia a Bíblia. Ele disse, inclusive, uma coisa que me chamou muita atenção para o teu quadro, Kézia. Ele falou que começou a ler a Bíblia por Gênesis. E aí ele não entendia nada, porque ele dizia... Eu estou começando aqui, mas eu não estou entendendo por que tudo isso começou assim, por que a gente iniciou dessa forma. Então, a Kézia disse na semana passada que o importante é você começar a Bíblia pelo Novo Testamento. Exatamente. E depois você vem para o Antigo Testamento para você entender. E aí, quando a gente fala da importância realmente da gente poder entender que você precisa ser tocada pelo Espírito Santo de Deus para você compreender a Bíblia. E muitas vezes isso não é no início. Mas aí você tem que começar durante a caminhada, viu, gente? Então, pega a sua Bíblia hoje. Tem gente que faz devocional pela manhã, logo cedo, quando acorda. Eu, particularmente, faço à noite, quando eu vou deitar para dormir. Pega a sua Bíblia, vai começando a ler a palavra de Deus, fala com o Senhor, coloca uma música de adoração, que eu tenho certeza que todos os dias é um caminho de persistência. Então, você vai ler hoje 2, 3 capítulos, amanhã você lê também. Quando chegar no final do ano, Carla, a pessoa já tem lido a Bíblia completa. E como é bom a gente conhecer a palavra de Deus, porque muitas pessoas falam sobre Deus, mas não conhecem a palavra de Deus. Então, nós que somos cristãos, nós precisamos conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. E é somente através do momento devocional. Você já pode dar um spoiler do que vem na semana que vem? Próxima semana nós vamos falar sobre a história de Eva. Eita! Ai, que delícia! Mas é bom ouvir falar da palavra de Deus. Não tem coisa mais gostosa, mais saborosa, mais deliciosa, mais reflexiva do que a gente amar o Senhor sobre todas as coisas. É bom demais. É por isso que segunda-feira a Kézia já inicia a semana aqui no nosso programa Revista Meio Norte, levando a palavra de Deus para chegar em tantos lares, em tantas famílias, viu? Obrigada, Kézia. Até a próxima segunda, Carla. tá? Deus abençoe. Deus nos abençoe. E esse foi o Momento Power.